Boa noite, obrigado por estar nos assistindo. Estamos em mais uma super live e o tema de hoje é prevenção ao suicídio. Nós estamos no mês de setembro, o mês do Setembro Amarelo, uma campanha que é voltada para a prevenção do suicídio e valorização da vida. E na super live de hoje, o nosso papo será sobre essa questão. E nosso convidado é o nosso irmão, psicólogo e membro da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, Carlos Henrique. Seja bem-vindo, Carlos Henrique. Obrigado, Jessé. É um prazer enorme estar com vocês, nessa live, discutindo um tema tão importante e tão relevante para os dias de hoje. Um tema que se faz extremamente necessário conversar, debater e expor. Então, para a gente começar a nossa conversa, qual a importância de falar sobre esse tema? A gente vê que desde 2015 já se fala sobre o Setembro Amarelo, uma campanha que é mundialmente conhecida. Qual a importância de falar sobre esse assunto, sobre suicídio? Bom, uma parte curiosa do Setembro Amarelo, por que Setembro Amarelo? Em 1994, um rapaz tirou a sua vida com o seu carro, que era amarelo. E no funeral desse rapaz, a família distribuiu cartões e fitas amarelas, lembrando e homenageando o seu filho que faleceu nesse acidente, E de lá para cá, os Estados Unidos, a cada setembro, vem trazendo esse tema do Setembro Amarelo como prevenção do suicídio, Só em termos de curiosidade. Agora, por que tratar desse tema? Porque os números, infelizmente, são robustos, Para você ter ideia, conta comigo. Você que está em casa, conta comigo. 1, 2, 3. Uma pessoa agora tentou suicídio. A cada 3 segundos, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa tenta suicídio no mundo. Não só isso, a cada 40 segundos, Jessé, uma pessoa morre por suicídio. As pesquisas mais recentes tratam que 1 milhão de pessoas no mundo morrem por suicídio. 1 milhão de pessoas por ano. E a cada uma pessoa que morre por suicídio, 20 tentaram suicídio. Ou seja, 20 milhões de pessoas tentaram suicídio no mundo ano passado. Se não fosse só isso, o Brasil, infelizmente, está indo na contramão dos demais países de primeiro mundo, e até de terceiro mundo. Porque em 1990, nos anos 1990, quando se deu um grande boom dos suicídios, os países começaram a investir na prevenção da vida. E o Brasil, infelizmente, não fez o seu trabalho de casa tão bem. E o Brasil está crescendo o número de suicídios, E corroborando esse fato, o Brasil hoje apresenta 31 mortes por dia, ou seja, um caso de suicídio a cada 46 minutos. É um número assustador, A gente vê que como tem crescido, apesar das campanhas, o número não tem reduzido consideravelmente, Outra coisa, Carlos Henrique, o que é suicídio? Para quem está nos assistindo ali e fala, o que é suicídio? A gente tem muitos pensamentos sobre isso, muita conversa, muito filme que trata sobre suicídio, mas o que é suicídio de forma objetiva? É interessante essa pergunta, que parece óbvio, mas não é. Porque, por senso comum, o suicídio, muita gente diz que é um ato de covardia. Outros dizem que é um ato de coragem. Alguns dizem que é um ato de egoísmo, porque não pensou em mais ninguém, apenas nele mesmo. Mas, em contramão tudo isso, essas definições, o que a psicologia e a psiquiatria nos diz é o seguinte, que o suicídio é um sintoma de uma dor tão grande que a única forma que o indivíduo tem de se livrar dessa dor é tirando a sua própria vida. Então, na verdade, ninguém tem a autoridade de dizer que alguém que cometeu suicídio é um covarde, é um louco, ou alguém que que foi covarde porque não foi capaz de enfrentar a vida. Pelo contrário, não é nada disso. É alguém que lidou com uma dor tão grande que a única opção que ele teve, que ele enxergou, na verdade, de lidar com a dor, é tirando a sua própria vida. Porque, na verdade, ninguém quer se matar.
O suicida não quer se matar. O suicida, na verdade, ele quer tirar a sua dor. Se você perguntar para ele, vem cá, se você tirar essa dor de você, você quer morrer? Você não, ele não quer morrer. Ele quer viver apenas com a ausência daquela dor que é tão grande que ele se enxerga apenas vivendo sem aquela dor, tirando sua própria vida. Ele quer cessar essa dor, né? Que ele não sabe como resolver, né? Exatamente. E a gente tem muita questão do mito também, dos mitos e verdades sobre o suicídio, né? Sim. Muita gente fala, a pessoa se matou porque não tem Deus, ou se matou porque está fazendo drama para chamar atenção. E como é que você vê essa questão do mito e as verdades sobre o suicídio? O que é muito mito e o que é verdade em relação a isso? Bom, Jessé, aí eu tenho que vou ter que ampliar um pouquinho essa questão. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas enxergam o suicídio como de uma forma muito simplista. Vou dar um exemplo. Alguém se mata e alguém vai perguntar, por que se matou? Terminou com a namorada. Porque perdeu o emprego. Porque a empresa faliu. Então a gente fica preso a explicações simplistas, porque aconteceu apenas uma coisa, e não é. O fenômeno do suicídio é um fenômeno complexo, que na verdade tem dois fatores, que são os fatores predisponentes e os precipitantes. Deixa eu tentar explicar isso aí de uma forma bem tranquila para todo mundo entender. O que são fatores predisponentes e os fatores precipitantes? Imagina, vou colocar uma situação bem comum e drástica para você entender. Imagina uma criança que foi abusada pelo tio, por exemplo, e durante a adolescência o pai desse adolescente descobre que ele era abusado pelo tio. E esse pai, para se vingar do seu filho, mata o seu irmão, no caso, o tio da criança, e a mãe, né, o pai dessa criança, desse adolescente, é preso por conta desse assassinato, e a mãe culpa esse adolescente por ter destruído essa família. Olha esse drama, que não é muito distante da nossa realidade. O que acontece? Esse adolescente desenvolve uma depressão por conta de toda a situação familiar, de morte, de abuso sexual. E esse adolescente cresce, fica jovem, vai para a faculdade e arranja uma namorada. Só que essa namorada, de uma hora para outra, termina esse namoro, Jessé. Só que esse término desse namoro foi algo tão significante para ele que não foi só um término de namoro. Representou a perda de um pai, a perda de uma mãe, uma desconstrução familiar, de alguém que não é querido por ninguém. Então, a representação daquele namoro, daquele relacionamento, para ele é um ato extremamente simbólico, a ponto de ele querer tirar a sua própria vida. O suicídio seria apenas seria a ponta desse iceberg de problema de trauma, de rejeição, como você falou, né? Seria a ponta desse iceberg, mas tem muita coisa por trás desse ato, né? Então não começa simplesmente se matou por causa da namorada. Não é simplesmente isso, tem algo por trás desse ato. Sim, que algo é esse? Vamos lá. Normalmente, o suicídio ele tem envolvido com várias questões. Primeiro, dos fatores predisponentes, como eu falei, abuso sexual na infância, transtornos mentais como depressão grave, como transtorno afetivo bipolar, como transtorno de ansiedade, esquizofrenia. Então, esses são os principais transtornos, questões que são ligados ao suicídio. Não significa que toda pessoa que tenha, por exemplo, depressão, vá se matar. Não é isso. Não são fatores determinantes, entendeu? Não são determinantes. Senão a pessoa pode pensar, se eu tenho depressão, vou me matar. Não, não é isso. Mas são fatores de risco. Né? Que é fator de risco? São pessoas que, quando apresentam esse tipo de comportamento, esse tipo de doença, patologia, têm maior chance de se envolver no ato suicida. E a gente continuar nessa linha de raciocínio, quais são os sinais indicativos de uma pessoa que está com intenções suicidas? Se a gente pudesse, você listou a depressão, que é um ponto que indica, mas quais outros sinais que a gente pode observar numa pessoa que está com intenção suicida? Vamos lá. Existem basicamente 2 sinais básicos, né? São os sinais que a gente chama de cognitivos, de pensamentos e de comportamento. Quais são os de pensamento? Ela emite frases, verbaliza frases do tipo: minha vida não presta, eu sou um peso para as pessoas, eu não consigo enxergar o meu futuro,
seria muito melhor se eu estivesse morto, eu acho que eu sou um peso para as pessoas, ninguém vai gostar de mim, minha vida nunca vai dar certo, nunca nada vai melhorar para mim. Seria bom se eu dormisse, nunca mais eu acordasse. Seria bom se Deus me levasse. Então, são frases como essa que sinalizam pensamentos suicidas. Entendeu? Esses são um dos indicativos. Então, frases como essa são alertas para a gente. Mas tem outras. Existem alguns comportamentos que também acendem algumas luzes. Que comportamentos são esses? Quando elas começam a escrever posts, por exemplo, no Facebook, dizendo que não vale mais a pena viver. Tem a história de um pastor que, no dia 15 de setembro do ano passado, no Rio Grande do Sul, ele postou, se eu não me engano, Salmo 23, verso 23, falando a respeito do seu cansaço e que Deus seria capaz de restaurá-lo do seu cansaço. E nessa mesma noite ele se matou. E algo que abalou toda a sociedade, que além de pastor, também ele era professor da rede pública, e algo que ninguém entendia. Ninguém entendia. Então, despedidas, você começa a ligar para as pessoas e dizer assim, olha, eu queria te dizer uma coisa, o quê? Olha, eu amo muito você. Tá? Muito, por que você está dizendo? Não, só queria dizer que eu te amo. Só queria dizer que você foi importante para mim. Então, exemplos de despedidas, pessoas que começam a querer acertar as coisas, pagar dívidas, procurar pessoas para pedir perdão, pedir desculpas. Então, pessoas que começam a se organizar, escrever testamentos para as pessoas mais velhas, escrever cartas para o pai, para o namorado. Então, são exemplos que acendem todas as luzes de alerta para dizer alguma coisa está errada. Então, de acordo com os dados da OMS, a taxa de suicídio entre homens é maior do que entre as mulheres. Na sua opinião, por que os homens se suicidam mais que as mulheres? Bom, esse é um tema complexo porque não se tem uma única linha de pensamento que explica sobre isso aí. Mas, em contrapartida, a gente vê que as mulheres tentam muito mais suicídio que os homens. Acredita-se que os homens se matam mais, não porque tentam mais suicídio, mas porque eles têm alcance a meios mais letais. Né? Por exemplo, arma de fogo, enforcamento. Normalmente os homens se matam ou por arma de fogo ou por enforcamento. Então, essa acessibilidade a meios mais letais justifica que os homens se matem mais que as mulheres. Mas as mulheres tentam muito mais suicídio que os homens. Outra questão também é a questão do romantizar o suicídio. Porque a gente vê muito em Hollywood, em alguns filmes. Eu até, inclusive, assisti um filme uma época que foi romantizado o suicídio de uma atriz brasileira. Então, o que você pensa sobre essa questão das produções que romantizam o suicídio? Então, que esses grupos que incentivam isso, tem alguma explicação no viés psicanalítico, psicológico? Bom, na verdade, já existe toda uma contraindicação pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre a questão de como você divulga e trata a questão do suicídio. É possível falar de suicídio, mas de uma forma que você não fomente o suicídio e oriente e eduque a respeito do suicídio. Com relação à sua pergunta, em mais específico, a questão do romantismo do suicídio começou um pouco depois da Idade Média. Shakespeare, por exemplo, retratou por diversas vezes a questão do suicídio. Exatamente 76 vezes ele tratou de suicídio nas suas peças. Né? A Julieta é um exemplo de uma tentativa de suicídio ali, né? Romantizando, como se fosse para salvar, para fingir que está morto. Sim, então Shakespeare foi um dos protagonistas dessa questão. Por quê? Porque nessa época houve um rompimento da ideia do pecado, do suicídio. Então as artes, o renascentismo veio para poder desvincular a ideia da igreja sobre algumas questões. Uma delas foi a questão da própria morte, né? E a questão da morte é discutida por vários pensadores, não só pela religião, mas também pelas artes. E a filosofia, a arte começou a pensar a respeito da vida e da morte. E quando a arte começa a pensar a respeito da vida e da morte, ela começa a romantizar. Só que quando ela romantiza, ela começa a ter efeitos negativos. Né? E esses efeitos negativos começaram a provocar efeitos cascatas de promover esse ato suicida também por modelagem, por cópia. Tanto que quando
alguém famoso comete suicídio, né? Como isso é notificado, os fãs acabam fazendo coisas semelhantes, infelizmente, porque se trata de um modelo a ser copiado. Você falou sobre a questão da morte, né, do ser debatida, do suicídio nas igrejas, na religião. Sim. E eu vou falar uma pergunta sobre qual o papel da igreja no que tange a prevenção do suicídio. Porque a gente vê que, até você citou um caso de um pastor que se pronunciou, né, se postou no Facebook, no dia 15 de setembro, né, provavelmente do ano passado, e ele se suicidou. Qual o papel da igreja, né, no que tange essa prevenção, assim? Como é que você enxerga o papel da igreja? O papel da igreja é extremamente relevante. Até mesmo porque tanto a psiquiatria, tanto a psicologia, ela considera a religião como um fator protetivo do suicídio. Por que a religião é um fator protetivo? Porque quando o vínculo religioso, o apoio social da igreja, são meios que protegem o indivíduo de promover o autoextermínio, ou seja, o suicídio. Mas qual o outro fator da igreja? É falar sobre, é conversar. Mas, no sentido que você colocou, é de falar sobre as doenças mentais. Muitas vezes as igrejas hoje não tocam nas doenças mentais, elas não falam sobre depressão, não falam sobre a ansiedade, não falam sobre transtorno de personalidade, não como a questão de pecado, mas porque as pessoas que estão dentro da igreja também sofrem dessas questões. E se sofrem dessas questões, elas precisam entender como lidar com isso, tanto no viés da saúde. Por isso, os profissionais de saúde estão comparecendo às igrejas, né, em outros espaços, como escolas, para poder falar da saúde mental. Mas a igreja também é importante porque não condenar esse indivíduo que sofre mentalmente. Porque se você, vamos supor, Jessé, que você fala para mim, Carlos, olha, eu estou sofrendo muito, eu já pensei em matar. E se eu falo para você, olha, como assim você pensou em se matar? Como assim? Você não tem Deus? Como assim? Isso é pecado. E eu começo a te condenar e não te ouço, eu afasto você de um acolhimento, eu afasto você de ser cuidado, tratado e acabo julgando você. O papel da igreja é de ser menos tribunal e mais hospital. Ou seja, julgar menos as pessoas e tratar mais. Nesse sentido, falar de saúde mental é um fator urgente na igreja, seja da depressão, das ansiedades, até mesmo da questão do suicídio, né? Porque hoje os jovens, os adolescentes sofrem demais com essas questões, não só do suicídio, mas você vê fenômenos como chama cutting, eu não lembro do termo em português, como os adolescentes se cortam, automutilação, né? Que é um comportamento para-suicida, que a gente chama. Não um suicídio em si, porque ele não tenta se matar, mas é um comportamento para-suicida, porque ele tenta livrar-se da dor através do cutting, né? Da automutilação. Isso está acontecendo dentro da igreja. Muitas vezes, assim, o espaço que o adolescente tem, que o jovem tem, para, de repente, se expressar ou para compartilhar essa dor é a igreja ou a escola, né? Porque a igreja e a escola ela acabam sendo um espaço de convivência para esse adolescente, até para um jovem, um líder de ministério conseguir visualizar essa dor, né? Falando do corte do adolescente. Muitas vezes, em casa, o pai não consegue ver, mas na igreja vai conseguir, né, ter um contato, é um outro tipo de relação, né? Então, o papel da igreja é que você falou, de acolher, de olhar, de observar, né, e orientar também esse adolescente. Sim, e muitas vezes a gente tem que entender que esse adolescente, o jovem, ou até mesmo o adulto, ele não tem um apoio dentro de casa necessário para falar da sua dor. O que é muito comum são as pessoas falarem no consultório de psicologia, ou até mesmo no gabinete pastoral, a seguinte frase: pastor, doutor, o que eu vou te falar agora eu nunca falei para ninguém. Nunca falei para meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai. Isso significa o quê? Que os nossos espaços não estão sendo um espaço de diálogo, mas de fuga, de silêncio, de intimidação. E o espaço de casa tem que ser um espaço que eu consiga me desnudar, me desvelar, de falar, olha, eu estou sofrendo e preciso de ajuda. Que na verdade, Setembro Amarelo, a grande fala, o grande pensamento é:
eu estou sofrendo e preciso de ajuda. E, na verdade, o recado que eu preciso deixar para você que está nos ouvindo é: se você está sofrendo, a sua dor, ela é sua. E você precisa dividir com outra pessoa. E ninguém tem capacidade de entender a sua dor. Se alguém falar para você, olha, eu entendo o que você está passando, eu digo para você que é mentira, porque essa dor é só sua. Eu posso imaginar a sua dor, eu posso tentar entender, mas compreender eu não posso, porque ela é só sua, você que vive essa dor. Mas você precisa passá-la adiante, para você precisar ser tratado, orientá-lo, e você precisa entender que a vida vale a pena ser vivida, porque quando a gente vive só no viés do sofrimento, a gente consegue compreender apenas como: eu nunca vou sair desse sofrimento, a vida é só sofrer, a vida não vale a pena, eu acho que nem Deus vai me tirar disso aqui, eu acho que só Deus me levando. E não é assim que funciona. Você falou de alguns indicativos, né, para a gente perceber se a pessoa está passando por um conflito nessa área. Se a gente já observou, né, tem contato com a pessoa e percebeu que ela está com alguns indícios, né, de comportamento suicida, como que a gente pode oferecer ajuda? Para quem está nos assistindo, o que você poderia dar de orientação para os nossos jovens que estão convivendo com alguém com esses indicativos de suicídio? Olha, falar sobre a morte é algo extremamente complexo. Mas é possível você ajudar alguém que sofre e que diz: olha, estou pensando em me matar, eu não aguento mais viver. Como você pode fazer isso? Se você não tem estrutura, se você não tem condições emocionais, o que você pode fazer, primeiramente, é ouvir sem julgamento. O que é isso? Assim, imagina só, Jessé, você está falando para mim: Carlos, olha, eu estou sofrendo, não aguento mais. Mas como assim, Jessé? Você é tão novo e tão bonito. Assim, peraí, o que tem a ver beleza e idade com isso? Mas você tem tudo, por isso mesmo eu tenho tudo e estou sofrendo. Essa é a angústia de muitas pessoas, as pessoas que têm tudo e estão sofrendo e não conseguem lidar com esse sofrimento. Então, para frases do tipo: você é tão novo, você é tão bonito, você tem tudo, você está na igreja, por que você estava... Essas frases não ajudam. Frases do tipo: não esquenta não, vai dar tudo certo. Como você está garantindo que vai dar tudo certo, se você não está se propondo a ajudar? Frase do tipo: esquenta não, isso vai passar. Como assim isso vai passar? Se até hoje eu estou vivendo isso e nunca passou, como isso vai passar? São frases simplórias, simplistas, que não resolvem nada. Pelo contrário, joga a pessoa ainda mais no buraco, porque assim, gente, eu estou cansado de ouvir isso. Eu estou cansado de ouvir que vai dar certo, vai melhorar, e nunca estou vendo nada acontecer. Como eu posso ajudar? Ouça, sem julgamento. Como oferecer ajuda? Jessé, você já pensou em falar isso com outra pessoa? Não. O que você acha de falar isso com outra pessoa? O que você acha de falar isso com uma pessoa de confiança? Você tem alguém que você possa confiar? Já pensou em procurar um profissional de saúde? Hoje nós temos redes públicas capazes de atender. Temos o CAPS, nós temos as unidades de saúde. Em casos mais graves, nós temos as UPAs, os prontos-socorros. Em casos mais graves ainda, você tem um SAMU que você pode acionar quando a pessoa diz: eu vou me matar, e ele vai dizer na sua frente: não, pera, eu vou chamar alguém, eu vou chamar uma ambulância para te socorrer. Então a gente tem meios. E se nada aparecer na sua cabeça, você: calma, vamos fazer o seguinte, eu vou discar para 188 CVV, que pode dizer o seguinte: Centro de Valorização da Vida, ou então, como vai você? Que é uma das perguntas mais difíceis de alguém fazer para a gente. Porque ninguém quer nos escutar. Ninguém quer. As pessoas perguntam: e aí, como você está? Mas ninguém quer ouvir. Mas o Centro de Valorização da Vida conta com pessoas altamente treinadas e dispostas para te ouvir. Então, 188 é um telefone extremamente importante para se ter em mãos, para você dizer: olha, eu não sei como te ajudar, mas vamos discar, eu te ajudo, eu ligo para você e você fala com a pessoa. Ou então, olha, se você não quiser falar, tiver com vergonha, vamos ter um chat, você pode discar pelo chat ou pelo seu celular mesmo. Então existem N formas de você buscar ajuda, mas a principal forma é demonstrar interesse pelo sofrimento da outra pessoa. Olha, talvez eu não saiba o que fazer para você, Jessé, mas eu quero te ajudar. Eu quero estar com você. Como você acha que eu posso te ajudar? Vamos procurar ajuda? Vamos num profissional? Vamos procurar alguém que possa nos ajudar? O
Quem que a gente pode confiar? E nunca prometa guardar segredo. Por quê? Porque você tem que incentivar essa pessoa a procurar ajuda, apoio. E quando você fala assim, olha, pode ser que eu não vou contar para ninguém não. Você está incentivando essa pessoa a não explorar ajuda. E você tem que falar o seguinte, olha, obrigado por ter compartilhado, ter confiado em mim, mas vamos procurar outras pessoas para nos ajudar, né? E as cartilhas hoje, da Associação Brasileira de Psiquiatria e de Psicologia também, falam sobre os clérigos. Quem são os clérigos? Os padres, os pastores, que são pessoas treinadas para ouvir. Então, buscar ajuda pastoral é importantíssimo. Você falou do papel da igreja, esse é o papel. De estar alguém pronto para ouvir e de indicar apoio profissional, e principalmente psiquiátrico, muitas das vezes, que às vezes a medicação é fundamental, e psicológico, para poder desvendar quais são as outras questões que desvendam essa dor que é tão grande. Tem muito a ver com a questão do acolher, né? Acolher essa pessoa, porque o fato dela já ter compartilhado com você é porque ela está pedindo ajuda. Sim. Ela poderia, de repente, cometer um ato sem se pronunciar para ninguém. Então, o fato dela estar compartilhando uma dor dela é porque ela está gritando de uma forma, né, me ajude. Então, é o que você falou, procurar esses órgãos, né, de saúde, o próprio CVV também, muito bacana de procurar essa ajuda. Se tem alguém que está passando por esse problema, né, tem como você acionar esses canais para ajudar essa pessoa. E uma coisa que você falou que me fez lembrar, um dado extremamente importante, e olha que interessante e preocupante ao mesmo tempo, que cerca de 2/3 das pessoas que tentam suicídio passaram por um serviço de saúde para dizer, olha, eu estou sofrendo, eu quero ajuda. E muitas vezes os profissionais não conseguiram entender. Percebe? As pessoas passaram pelo serviço de saúde, de alguma forma tentaram verbalizar e não conseguiram de alguma forma ter ajuda. Porque não conseguiram se expor, ou o profissional não conseguiu entender, mas elas procuram ajuda. Tá? As pessoas verbalizam ajuda. Então, quando a pessoa fala assim, olha, eu não aguento mais, ela não está querendo aparecer. Ela está buscando ajuda. Então aí já cai um mito, né? O mito que é muito falado, essa pessoa está querendo aparecer, ou ela não tem Deus, ou está querendo chamar atenção. Então, o suicídio não é chamar atenção. É uma dor, como você falou, né? Que essa dor precisa ser acolhida por quem recebe essa notícia, por quem já está numa condição melhor de poder ajudar o próximo. Sim. Né? Outra questão também, para quem está nos assistindo, a gente não sabe para quem vai, até onde vai, né, essa mensagem, essa live, mas o jovem que está passando por essa questão, que está tendo pensamentos suicidas, ou que já tentou até se suicidar, qual conselho você daria para esse jovem que está passando por essa questão hoje? Bom, infelizmente o sofrimento ele faz parte da vida. Só que muitas vezes a gente não sabe lidar com esse sofrimento. Muitas vezes a gente não tem ferramentas para lidar com esse sofrimento. Mas existem pessoas profissionais capazes de te dar ferramentas e condições de passar por esse momento de dificuldade. Você não é obrigado a passar por esse momento sozinho. Você pode e deve buscar ajuda. Hoje, o jovem, ele sofre por questões que o jovem de 30 anos atrás não passava. As redes sociais, o bullying virtual, a influência midiática, a cobrança por sucesso, colocação no mercado, são questões tão fortes que estão pressionando cada vez mais o jovem hoje a desistir de viver. E o recado que eu tenho para você hoje, busque ajuda. Busque ajuda. Você tem condições de passar por essa situação com alguém, seja com algum profissional, com algum familiar, com algum amigo, com algum pastor, mas busque ajuda. Você pode passar e deve passar por isso com alguém. Você tem capacidade de buscar forças fora de você e dentro de você, através de uma rede de apoio, através de uma rede social. Acredite que é possível passar. Acredite na vida, é possível. E na sua vivência, Carlos Henrique, né, como psicólogo, como membro também de uma comunidade cristã, você teve algum contato com algum jovem, algum indivíduo que enfrentou essa questão do suicídio? Para você relatar para a gente, como é que você lidou? Sim, eu tive uma experiência, só que interessante que não foi como psicólogo, foi como
enfermeiro, né? No começo, não sei se eu cheguei a falar, eu sou enfermeiro também, além de psicólogo, trabalho com saúde pública há 20 anos, né? E uma das portas de entrada para essas pessoas que pensam em suicídio é a unidade de saúde, o posto de saúde, né? E uma menina, uma adolescente, me procurou, falou assim: doutor, pois não. Ela foi direta: eu quero me matar. Aí o que está acontecendo? Isso tem mais ou menos 10 anos. O que aconteceu? Fala sobre isso, eu quero te ouvir. O que está acontecendo? Eu falei assim: olha, eu engravidei, meu namorado me largou. Na verdade, ele falou se eu continuasse com a gravidez e poder me matar. E eu não sei o que fazer. Eu acho que a única forma que eu tenho de me livrar de tudo isso é me matando. E no primeiro momento foi difícil escutar isso aí, porque ela falou assim: olha, eu vou me matar, eu saindo daqui eu vou me matar. E como a gente conhecia a comunidade, eu perguntei para ela: vem cá, eu posso conversar com alguém da sua família? Eu posso pedir ajuda a alguém? Ela: pode. Quem eu posso chamar? Eu acho que eu queria falar com minha mãe. Posso chamar sua mãe? Posso. Chamei a mãe dela, conversamos. E a mãe dela, no primeiro momento, tomou um choque pelo fato da gravidez, né? Mas falou assim: minha filha, independente de qualquer coisa, eu estou aqui para te apoiar. E aquela menina, ela foi acompanhada, a gente chamou a equipe de apoio, que a gente chama, que é o serviço social e a psicologia da prefeitura. E sistematicamente, a gente ou ia em domicílio, né? Ou fazia ligações, e solicitava que essa menina comparecesse na área de saúde para a gente saber como ela estava. Né? Que uma das pesquisas que falam sobre o resgate da vida é sempre estar em contato, para perceber que ela é importante para alguém. E após 6 meses, ela relatou para a equipe, né, que depois de um tempo ela foi chamada pela equipe para dizer como ela estava. Falou assim: gente, se eu não conseguisse entrar naquele posto aquele dia, eu tinha me jogado na BR. Eu pensei várias vezes em me jogar na frente de um caminhão. E eu ensaiei várias vezes. Mas a forma que ela colocou, e graças a Deus que eu consegui entrar aqui nesse posto e falar com alguém, e alguém me escutou. Com base nisso, o que eu posso falar para você que não está nos escutando? O silêncio, ele é mortal. Mas a fala produz vida. Fale da sua dor, procure ajuda. Eu tenho certeza que você vai conseguir apoio, e nesse apoio você vai conseguir passar por esse transtorno, seja qual for. Com apoio você consegue passar por qualquer dificuldade. Mas não passe por nenhuma situação de dor sozinho. E de novo a gente ressalta a importância dos relacionamentos, né, da afetividade, de se preocupar com o outro, né, nessa era de muito distanciamento, né? Você viu que um olhar diferenciado para uma pessoa, uma atenção, né, se preocupar com o outro faz total diferença, né, para a valorização da vida e para que você possa prevenir, né, e até, às vezes, evitar um suicídio. Sim, e falando nisso, eu gostaria de ler um trechinho de uma história infantil que eu contei para meu filho. Meu filho tem... Na verdade, eu contei quando ele tinha 3 anos. Meu filho atualmente tem 4 anos. E uma frase uma paráfrase da parte do Bom Samaritano. Né? Eu vou ler, que é bem interessante, uma história infantil, e fala o seguinte: o título é Amar de Verdade. E a história diz o seguinte: um dia, Jesus contou uma história sobre amar de verdade. Alguns ladrões atacaram um homem que ficou muito machucado. 2 homens passaram por ele, mas apenas o terceiro homem parou para ajudar. Qual deles demonstrou amor de verdade? Perguntou Jesus. O terceiro homem, foi a resposta. Então Jesus disse: vocês também devem fazer a mesma coisa. Aí eu perguntei para meu filho: filho, o que a gente tem que fazer? Ele falou: papai, ajudar, cuidar do dodói de quem está sofrendo. E o recado que a gente tem que passar para a igreja: igreja, cuide do dodói daqueles que estão sofrendo. Meu filho, com 4 anos de idade, entendeu esse recado. Se uma criança de 4 anos de idade entendeu, você também é capaz de entender. Não seja como esses 2 homens que passaram vendo o sofrimento desse e passou de largo. Mas seja como esse terceiro homem, que percebeu o sofrimento do outro, pegou, tratou e cuidou como se fosse a sua própria vida.
E como igreja, a gente tem que tratar da dor do outro. E que nos falta muitas vezes essa empatia de cuidar do outro como a gente cuida da gente mesmo. Então, Carlos, muito obrigado por esse tempo, pela disponibilidade de vir participar dessa super live e falar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento sobre a questão da prevenção ao suicídio. Muito obrigado. Espero que você volte mais vezes para a gente conversar mais e mais assuntos. Além de psicólogo, você também faz parte de um ministério, de uma missão. Sim, eu trabalho no Ministério Luz à Noite, né, que é um ministério que também vem trabalhando todos os anos com a questão da prevenção do suicídio, né? Então, vocês são convidados a conhecer o nosso ministério. Entre lá, Ministério Luz da Noite, e a gente também vai estar comentando a respeito da prevenção do suicídio e defesa da vida. Entra lá, confere, a gente trata de diversos temas sobre sexualidade, sobre vida, e você está convidado de conhecer também esse ministério. Muito obrigado por você que nos acompanhou nessa super live. Compartilhe esse vídeo, curta e também siga nossas redes sociais Juventude ABV para ficar por dentro das programações. Muito obrigado e até a próxima.